O Flamengo ficou maluco. Mais de 50 milhões na mesa por meio campo. Mais 2 negócios fechados no Mengão e várias outras notícias do Flamengo. Vamos falar sobre Léo Ortiz, vamos falar sobre o Vinha, sobre o plano B do Léo Ortiz, o Joaquim e várias outras notícias. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu aí, mas de verdade, clicou em se inscrever? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Rapaziada, é o seguinte... Ontem, o De La Cruz chegou na cidade do Rio de Janeiro e tinha um planejamento que ele saísse do aeroporto e fosse direto para o CT Ninho do Urubu. Mas como atrasou, o jatinho dele demorou um tempo... Dele não, né? Que ele fretou, o Flamengo fretou, enfim, ele chegou de um jatinho particular na cidade do Rio de Janeiro, teve um atraso ali no voo, enfim, estava previsto para 1 hora, o cara chegou 2h30, 3 horas da tarde, 3 e tanto. E aí, meus amigos, acabou que, ó, tá muito tarde, vai no Ninho só amanhã, que no caso é hoje, né? Foi falado ontem. Então teve essa alteração e o De La Cruz não conheceu ainda os seus companheiros de equipe, mas vai conhecer hoje no CT Ninho do Urubu e já vai participar de treino, enfim, já deve... Ele já tem os exames médicos tudo certo, mas deve passar por mais uma avaliação no CT Ninho do Urubu, para seguir nos treinamentos da pré-temporada do técnico Tite. No terceiro dia de pré-temporada do Flamengo sob a batuta do técnico Tite. Beleza? Vamos avançando aí, pessoal. O negócio é o seguinte, ó. Felipe Luiz recebeu proposta para ser treinador de um clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e está avaliando as possibilidades. O jogador tem conversas, segundo a Raíssa Simplício, para seguir no Flamengo, sei lá, como técnico da categoria de base do Flamengo, como coordenador técnico, apesar que ele negou a CBF agora recentemente, porque ele diz que quer ser treinador, mas não tem nada definido ainda. A ideia do Felipe é trabalhar no campo, ele quer trabalhar na beira do campo como auxiliar, sei lá se vai ser auxiliar do Tite, enfim. Tem conversas em andamento e tem essa proposta desse clube da primeira divisão pelo Felipe Luiz também, ele que aí já está terminando o curso, né, bem próximo de terminar o curso para ter a licença A. Ele já tem a licença B, que o permite ser técnico das categorias de base, beleza? Vamos avançando, meus amigos. Ferge convoca clubes para reunião sobre critérios de arbitragem no Campeonato Carioca. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco enviarão representantes em encontro amanhã, na quarta-feira, meus amigos. Informação do Thales Soares, do Globoesporte.com. Então vai ser definido esses critérios da arbitragem, ó. Serão abordados temas com mão na bola, bola na mão, acréscimo de tempo, se vai dar muito tempo de acréscimo, se vai dar pouco tempo de acréscimo, súmulas, relatórios, posturas, comportamento. Ah, reclamou cartão amarelo, não reclamou muito, não vai dar a chamada depois, dar o cartão amarelo, ferramentas, tecnologia, métricas de avaliação de desempenho, desconformidades, enfim, tudo isso vai ser debatido nessa reunião que vai acontecer amanhã. Eu acho que eles têm que deixar bem clara a questão da mão na bola, bola na mão, porque cada hora é uma coisa, uma loucura, e a questão do tempo também. E a marcação de faltas vai ser como já é? Que marca tudo é falta, encostou é falta? Ou vai ser padrão Premier League, que eu acho difícil? A pancada de uma só é falta quando realmente é falta. Tem que ser debatido isso. Porque futebol é esporte contado, mas no campeonato... No brasileiro já é ruim pra cacete, toda hora para o jogo, no carioca então é pior ainda. Vamos lá, meu parceiro. Ó, rapaz, a gente vai entrar no assunto aí daqui a pouco sobre o mercado da bola e eu vi um tweet, né, um post aqui do LRN Fla. Eu achei bem interessante, eu falei, pô, vou pescar isso aí, vou mandar pra galera lá, porque é o seguinte, no passado, na época das vacas magras, na época que o Flamengo não tinha ainda todo esse dinheiro, já tinha toda a história do que o Zico fez lá nos anos 80 e coisa e tal, mas tô falando ali da era 2006, 2007, 2008, enfim, esses tempos, né?
E o Flamengo, meus amigos, aí depois em 2011 também, o Renato Abreu, tô falando do Renato, vou falar do Renato Abreu e das laterais. O Flamengo tinha, na época das vacas magras, um exímio cobrador de faltas, que era o Renato Abreu. Falta de longe, às vezes, vai ser gol. Ele dava aquela pan. Pra mim, o Renato Abreu é ídolo do Flamengo. Ídolo. Ah, não tem Libertadores. Ah, não tem... Ídolo do Flamengo. Né? Tem o Renato Abreu, cobrador de falta. E tinha dois laterais maravilhosos, o Juan de um lado e o Léo Moura do outro. Hoje em dia, que o Flamengo tem dinheiro, não tem esse exímio cobrador de falta. Tem ali o De Arrascaeta, não tem ninguém pra bater, eu vou bater. O Léo Pereira tá treinando falta. Fulano, mas não tem um exímio cobrador de faltas igual era o Renato Abreu. Não tem dois grandes laterais, como tinha antes. Qual o grande lateral direito do Flamengo? Tem um bom lateral esquerdo, que é o Ayrton Lucas, mas não é um baita lateral esquerdo, né? Então, assim, eu não entendo isso. Na época que não tinha tanto dinheiro, tinha dois laterais muito bons. E um especialista em bola parada. E hoje que tem dinheiro, não tem um especialista em bola parada. E tem um lateral bom, na minha opinião, que é o Ayrton Lucas. Os da direita, o Wesley pra mim tem potencial, mas ainda é muito jovem, fica muito afobado. Mateuzinho não é isso tudo. E Varela, muito menos. Essa é a questão, sabe? Mas vamos avançando, pessoal. Não entendo isso. Achei pertinente esse torcedor, o LRN Fla, que ele publicou. Achei bem pertinente, né? Não dá pra entender. Meus amigos, ídolo do Flamengo, ex-lateral. Aí, falando de lateral, ainda teve o Atirson ainda, né? Atirson assume Secretaria de Futebol do Ministério do Esporte, meus amigos. Então tá aí o Atirson assumindo um cargo importante, né, na Secretaria de Futebol do Ministério do Esporte, né, assumindo a Secretaria de Futebol do Ministério do Esporte, e que ele faça um grande trabalho à frente da Secretaria de Futebol do Ministério do Esporte do Brasil, tá? Não é do Rio, não. Do Brasil, falando do Ministério dos Esportes, beleza? Bom trabalho. Valeu, Atirson. Vamos lá, pessoal. Ó, informação aí da Moni Vilela, junto com o Vene Casagrande, Monique Vilela, né? Ela que cobre, se eu não me engano, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense conversa com o Flamengo e tenta a contratação do atacante Peterson, de 20 anos de idade. A ideia do Furacão é ter o jovem por empréstimo com valor de compra fixado. Existe uma conversa entre as partes, inclusive com os representantes do atleta, e tem chance da operação avançar. Se eu não me engano, um dos representantes do Peterson é o Sávio, tá? Um dos representantes, salvo, se não falha a minha memória, o Sávio é. O Peterson é um bom jogador da categoria de base do Flamengo, não ganhou tantas oportunidades na equipe profissional ainda, porque, cara, pra jogar ali do lado do Flamengo, o Flamengo, pelo menos antes tinha Everton Ribeiro, tem Bruno Henrique, tem Cebolinha, tem o Luiz Araújo agora, tem o Matheus Gonçalves agora que joga ali pelo lado direito, quem sabe. É difícil, né? Uma concorrência muito grande, ganhou algumas oportunidades ali esporádicas, está na Copa São Paulo de Futebol Júnior, é o último ano de copinha do Peterson, então tem 20 anos e naturalmente, né, meus amigos, os agentes do atleta já começam a se mover ali, tentando aí fazer esse empréstimo para o Atlético Paranaense para ver se ele ganha rodagem, né? E o Atlético tem desejo de fazer essa contratação. Vamos ver se vai avançar ou não. Fluminense, segundo Marcelo Neves, setorista da equipe do Fluminense no GE, se retira da negociação pela contratação de Luiz Henrique. Nova proposta foi enviada nesta terça-feira, na última terça-feira. Rapaz, eu tô falando quarta-feira aqui, e teve até, eu falei da reunião da FEJ aqui, amanhã na quarta-feira. Na verdade, quarta-feira é hoje, né? Só me desculpe aí, só para corrigir, a reunião da FERJ é hoje, não é quinta-feira não, tá? Tá corrigido, tudo certinho, bonitinho? Foi um erro meu, peço desculpas a vocês aqui ter confundido, tá? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Voltando ao assunto, o Fluminense mandou a proposta ontem, a última proposta pelo Luiz Henrique, o Betis negou e o Fluminense não vai fazer.
nova proposta. O Flamengo segue na parada, mas a informação que a gente tem é que o Corinthians tem a melhor proposta para contratar o Luiz Henrique, tanto para o Betis quanto proposta salarial pelo Luiz Henrique, tá? Então não se assustem se o Luiz Henrique for parar na equipe do Corinthians. Mas o Corinthians não tem dinheiro, Pedrão, estão devendo, pois é, enfim. Tem dinheiro até tem, né? Porque o Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil, tem um patrocinador. Agora deve muita gente. Não tem as contas saneadas igual o Flamengo. E não ganha tanto igual o Flamengo também. Mas, enfim, tá aí essa situação. Meus amigos, informação do GE. Globo. O Flamengo está firme pela contratação do Léo Ortiz, mas segue monitorando outros nomes. Joaquim dos Santos é um deles. Zagueiro gostou do interesse do Flamengo e agora o Flamengo está por definir os próximos passos. Gente, por mais que digam aí que o Joaquim está garantido no Santos pelo menos até o meio do ano, eu tenho informação contrária a isso. Ele tem contrato com o Santos até o dia 31 de dezembro de 2026, tem 25 anos de idade, é um jogador muito promissor, 1,90 de altura, é um jogador que ele tem uma certa técnica, pelo menos pelo que eu percebi em alguns jogos, já fez até gol contra o Flamengo de fora da área. Só por causa desse gol aí tá falando que o cara é bom? Não é só por causa disso. Pô, os caras foram rebaixados, Pedro. Como é que tu quer um jogador de um time rebaixado? Gente, isso significa nada. O Jean Lucas estava lá no Santos, a gente sabe que o Jean Lucas é bom jogador, foi jogar aí agora no Bahia, que está contratando um monte de gente, né? De repente é um time rebaixado, mas você tem alguns nomes ali que você pode até compor o elenco, né? Porque foi rebaixado que ninguém daquele time é bom jogador. Eu acho que o Joaquim é bom jogador e que se o Flamengo quer compor o seu elenco com bons jogadores, poderia ser, não para ser um titular absoluto, né? Mas para compor elenco ali, o Flamengo precisa de peças porque é muita competição. E aí, por mim, trazia os dois, o Léo Ortiz e o Joaquim, que eu acho que precisa, porque o Davi Luiz não joga todos os jogos, né? Enfim, vamos lá, pessoal. Tem duas... É a mesma situação, mas tem duas informações diferentes aqui para a gente tratar de dois grandes jornalistas, que é a Letícia Marques, do GE. Globo, e o Vene Casagrande. A Letícia Marques traz no GE que o Flamengo fez uma proposta superior, na verdade nem é tão divergente assim. Ela traz aqui, ó. Flamengo faz proposta superior a 30 milhões de reais por parte dos direitos econômicos do Evander. O clube insiste na contratação do meia, que pertence ao Portland Timbers da MLS, mas quer retornar ao futebol brasileiro. O Flamengo teria feito uma proposta de uma proposta superior aos 30 milhões de reais por 65% dos direitos econômicos do jogador. Beleza? E aí, o Flamengo deseja um vínculo de 3 anos com o Evander, que hoje tem 25 anos. Há metas que podem fazer a negociação chegar a 8,5 milhões de dólares, 41 milhões de reais. O modelo de empréstimo com opção de compra era a opção para o Flamengo, mas não agradou aos norte-americanos. Internamente, a operação é considerada difícil, né? Há um tempo atrás, o Portland Timbers pagou 10 milhões de dólares no final de 22 pela contratação do jogador. Vai lembrar que se o Flamengo fechar essa contratação, o Vasco vai ter direito a 3,5% pela questão do mecanismo de solidariedade da FIFA. E aí, o Vene traz uma informação que um dirigente do Portland disse a ele, o Vene, que o Flamengo ofereceu 11 milhões de dólares pelo jogador, mas o clube já recusou. É evidente, vai recusar. Os caras compraram por 10, vai vender, no final de 22 vai vender por 11? Não vai. Ainda mais que é um jogador que está jogando bem, segundo informações lá. Eu, Pedro, acho um absurdo o Flamengo chegar a oferecer 11 milhões de dólares por Evander. Pedrão, mas o cara é bom. Pedrão, mas isso. Eu acho um absurdo. Tem outros meias no mercado
Fala na própria MLS tem o Thiago Almada, bom jogador, não sei qual é o valor dele, mas quem sabe o Flamengo poderia fazer uma sondagem pelo argentino, é argentino ele, bom jogador, teve destaque no Vélez, foi vendido lá para a equipe da MLS. Só vou dar um nome aqui, só o pessoal, pô, tu não fala ninguém, enfim, tem 22 anos de idade, Thiago Ezequiel Almada, é do jogador do Atlanta United, uma das estrelas lá. Seria uma boa aposta, é mais jovem que o Evander. Eu, sinceramente, já jogou pelo menos no futebol argentino, que pra mim o futebol argentino é mais competitivo que o futebol da Dinamarca e mais competitivo que o futebol da MLS. Pra mim porque eu vejo... Rapaz, eu vejo só lance do futebol da MLS, os zagueiros estão ali, eles estão, parece que tá marcando ninguém. O Messi, lá na MLS, vai fazer uns 1000 gols. Toda hora é 3 gols do Messi. 3 gols, mas é o Messi, Pedrão. É o Messi e num futebol que é horroroso. É a combinação perfeita aí. O cara se destaca lá, quer pagar 11 milhões de dólares. Não dá pra entender. Aí o Guilherme Silva bota aqui. Flamengo precisa de cerca de 40 milhões a mais do que foi proposto inicialmente para ter Léo Ortiz e Matias Vinha. Em contrapartida, o rubro-negro está oferecendo 50 e tantos milhões de reais, que é o que mais ou menos, eu até fiz até fechei aqui, mas dá 53, 54 milhões de reais para contratar o meia Evander. Não faz sentido isso. O Flamengo precisa de um meia? Precisa de um meia, mas na minha avaliação precisa muito mais de um zagueiro e um lateral do que um meia. Aí tá pechinchando uma merreca lá, tudo bem, que não pague os 11 milhões de euros, os 10 milhões de euros, que pague 8,5, 9 pelo Léo Ortiz, para pagar 11 milhões de dólares no Evander. Tá pechinchando com a Roma para pagar, aí por isso que os caras, porra, os caras de fora olham e os caras vão dar 11 milhões lá naquele Evander lá. Vamos subir aqui, galera. Pô, os caras querem pagar tanto lá por aquele jogador que a gente nem sabe, conhece, vamos subir aqui. É isso que acontece. Eu não vejo o menor sentido. Léo Ortiz e Vinha, a situação continua a mesma. A Roma tá cozinhando o Flamengo, porque tá no início da janela. Tá bom, o Flamengo já fez ela quer vender o jogador. O Flamengo já fez essa proposta, vamos dar uma segurada aí. Deixa o Flamengo aí parado e vamos ver depois. E o Léo Ortiz tá uma pressão danada para cima do Bragantino para tentar o Flamengo fechar a contratação. Ó, o Santos estava em dúvida, não tá mais. Já assinou, já tá assinado. Assinou o contrato por 3 anos com a equipe do Fortaleza, portanto o Santos oficialmente não é mais jogador do Flamengo. Deve se despedir em breve aí dos jogadores dos seus companheiros de equipe. Ele foi vendido fixo $1 milhão, 500 mil à vista, até 300 mil dólares em metas que serão relacionadas ao desempenho do Fortaleza em competições. O Santos foi comprado pelo Flamengo junto ao Atlético por 3 milhões de euros, 15 milhões de reais, à época o Flamengo vendendo por muito menos. Mas pelo menos o Santos rendeu aí em um ano, né? E um outro negócio que o Flamengo está prestes a fechar, tá aí, ó. Segundo o Vene Casagrande, o Flamengo está perto de emprestar o atacante Verton, destaque do time no início da Copa São Paulo de Futebol Júnior, empréstimo esse ao Santa Clara de Portugal. O contrato prevê a opção de compra de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais. Contrato sendo feito para o jogador assinar, portanto, o Verton prestes a deixar o Flamengo. Tá tendo destaque mesmo, né? Tá fazendo gols aí nesses últimos jogos da Copa São Paulo. Já fez gol no profissional do Flamengo contra o Juventude no ano de 2022, quando o Flamengo já não disputava mais nada e começou a botar ali uma garotada da base para jogar. Ele fez gol lá no estádio do Juventude, né? O Flamengo até empatou esse jogo contra o Juventude já rebaixado, foi meio vergonhoso esse jogo até, né? Tudo bem que o Flamengo tinha ganhado Libertadores, Copa do Brasil, mas empatou com o time rebaixado, perdeu para o Avaí em casa, enfim. E o Verton jogou ali algumas partidas, mas sem grande destaque, e também é uma posição muito concorrida que ele joga e o Flamengo deve emprestar esse atleta, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.